Esse projeto faz parte da Proativa, da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, faz parte também do NUD, que é o Núcleo de Direção de Dramaturgia. Ele é do edital da Prograde número 74, de 14 de dezembro de 2023, da Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, do NUD, Núcleo de Direção e Dramaturgia. A orientadora é Letícia Mendes de Oliveira, e o orientando sou eu, Nata Felipe Bento, prefiro ser chamado por Bento, que é meu sobrenome. E aí que hoje estamos com Cecília Maria. Olá, Cecília, tudo bem? Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Assim, um abraço apertado para toda a Universidade Federal do Ouro Preto, para o Núcleo de Direção e Dramaturgia. E é uma felicidade estar aqui com você, Bento, hoje, agora. Muito obrigado, Cecília. É uma felicidade estar aqui com você também. E então vamos começar com essa apresentação, assim, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente. Vou te fazer algumas perguntinhas já. Que seria, né, qual o seu nome artístico? Como foi sua trajetória e formação? E seu atual trabalho da direção? Eu sei que são aí três perguntas Hum, distantes, mas se você conseguir já se apresentar, proporcionando uma ideia pra gente da sua trajetória, seria muito interessante. ok. Meu nome, né? Hoje o meu nome tem sido meu nome de batismo mesmo, que é o nome que meu pai e minha mãe me deram. Então, hoje, o meu nome artístico é o nome que eles me deram, Cecília Maria de Araújo Ferreira. Mas, assim, por muito tempo na minha vida, eu fui Cecília Raifer, que nos meus sonhos, né, de menina artista, eu sempre fui Aham, artista, eu achava que um artista tinha que ter um nome impactante. E eu achava naquele momento que Cecília Raifer, ou Cecília Maria, não seria assim, um nome de um artista. E aí eu fui criar com as letras do meu nome, né? Então eu peguei o Rá do Araújo e o Fé do Ferreira, e aí juntei, né? E fez Cecília aham, Raifer. Aí depois eu fui para a faculdade, né? Fui para a faculdade. E eu tinha uns 16 anos, essa personagem, Cecília Raifer, surgiu na minha aham, vida. E depois eu fui para a faculdade com 17 anos, né? E na numerologia era ótimo, né? Esse nome, Cecília aham. Raifer. Então eu usei por muito tempo na minha vida essa pessoa. E eu acho que essa pessoa também tem a ver com a trajetória, com a minha trajetória de formação humana, de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento também como Aham. artista, né? Então eu introjetei essa ideia de uma gata guerreira, né, da Cecília Raifer, para viver a estudante de direção, para viver depois a mestranda em direção, depois ver a doutoranda em direção e amadurecendo até eu chegar a essa ideia de uma Cecília Maria, de simplesmente uma Cecília Maria, né, de quem que eu Aham. sou. Dentro do meu processo, né, de formação, eu sou uma pessoa que eu fui para a universidade, então a direção teatral, a vida artística, o desenvolvimento artístico e o desenvolvimento acadêmico são coisas assim muito muito Sim. juntas, né? Então assim a sala de ensaio sempre foi o laboratório, né? Construir cena, pensar o mundo por cenas, pensar o mundo por imagens, né? Sempre foi assim um exercício de pensamento tanto artístico quanto de formação humana dentro da universidade. Então, assim, a minha graduação, eu sou bacharela em direção Aham. teatral. Depois eu expando um pouco a ideia para a educação, e aí vou fazer uma especialização em arte e educação. E depois vou para o mestrado, e o meu mestrado é em poéticas da criação e processo de encenação na UFBA. Então, assim, eu fiz a escola de direção na UFBA e fiz o mestrado também na Aham. UFBA. Fui uma estudante de direção dos últimos 5 anos do último milênio, Arrasou. porque eu estudei direção de 95 aos anos 2000, né? Então, assim, eu sou a geração que entrei na faculdade no milênio Aham. passado e agora sou do novo milênio, né? De uma nova geração também de Aham. diretores. Isso é incrível. Você também passou pela UFMG, confere? Eu- Confere, que foi exatamente o meu doutorado, né? Fiz um doutorado de INTA, que eu sou professora na Universidade Regional do Aham. Cariri, aqui no Crato, né? E nós fizemos um doutorado de INTER, que era entre o Centro de Artes da URCA e a Escola de Belas Artes, o PPG Artes da UFMG. Então, meu doutorado é aí com vocês. Foi aí com vocês que eu digo assim, foi na UFMG, foi em Aham, foi Minas, né? pertinho. Inclusive, eu tenho assim, uma relação com Minas muito aproximada, porque a minha especialização foi na PUC Minas e o meu doutorado foi na UFMG em Minas, né? Então, assim,
eu tenho uma coisa com a Bahia e com Minas muito no Sim, coração. imagino. São estados maravilhosos, né? Eu não sou daqui, mas eu sou apaixonado por aqui, assim, eu sou. E me conta, principalmente agora, assim, tipo, o que que você tá trabalhando na direção nesse momento? Então, vou te falar assim de duas vertentes, né? A primeira vertente a da professora artista, né? Eu sou professora de processo de Ah, encenação. Então agora eu estou colaborando com 6 processos de encenação dos estudantes, né? Então assim tem esse lugar que eu me coloco com eles assim no lugar. Eu sou uma orientadora, ok, mas eu faço parte dessa ficha técnica como colaboradora, né? sim. Como quem está ali com o ouvido e com o coração sincero, né, para a gente encontrar as melhores estratégias. Então tem esse Uhum, bloco e um outro bloco que eu estou em processo de encenação com o artista Luiz Renato, que é da companhia da gente, Engenharia aham, Cênica. Luiz Renato é meu companheiro, meu parceiro de vida, meu colega de trabalho, e nós estamos agora com esse nosso novo espetáculo que chama rezo. Rezo, e ele é Aham, Rezo. E aí ele é linkado ao nosso grupo de pesquisa, que é o Lacrice, Laboratório de Criação e Recepção Cênicas. É um solo, muito inspirado na dança contemporânea uhum. também, e a gente trabalha com a noção das medicinas da floresta e da expansão da consciência. E vamos contar, né, via o solo do Luiz Renato, o mito da jiboia e do xamã segurando o Que universo. legal, que interessante. A gente pode então já entrar um pouquinho sobre desculpa, engenharia Cênica. cênica. A gente pode entrar já no tema desse pouco? Pode, mas aí eu quero te falar, porque assim, olha, você perguntando o que é que a gente está criando. Então, estamos criando o Aham, Rezo, que é o solo do Luiz Renato. Estamos criando o Chá com a Outra de Mim, que é um espetáculo solo meu também, que é dentro dessa ideia da expansão da consciência e do encontro com o eu profundo. Então, o Chá com a Outra aham, de Mim. Estou no processo de desmontagem, né, de Polyface Edit, que foi o meu primeiro solo, né, e aí essa desmontagem é muito no sentido do encontro do artista com a sua alma expressiva. Então, assim, Polyface Edit foi um encontro com a minha alma aham. expressiva. Então, estamos com os nossos dois solos e com a nossa desmontagem do hashtag Polyface Edit. E ano que vem a gente vai fazer 20 anos de casamento. E o nosso casamento ele é muito costurado pelo Aham. teatro. Então a gente vai fazer um espetáculo que chama Lucy 18 mais para Ai, que casais. legal! Vamos falar de intimidade, de criação e de vida e de dizer sim ao teatro. Então são 20 anos de casamento em todos os sentidos assim, e a gente quer fazer um espetáculo 18 Que mais. incrível, que incrível. Isso parece ser Pronto, então engenharia a cênica. engenharia cênica é Aham. isso. E sobre a direção, assim, vocês, como são solos, um dirige o outro ou vocês trabalham na direção dividido também, ainda que só um artista em cena? Não, aí nós somos compositores realmente colaboradores, né? Então, assim, o Rezo, Luiz Renato, tem, digamos que a imagem propulsora na engenharia cênica, e a gente tem discutido isso nos nossos trabalhos. A gente cria um ambiente imagético para que o espetáculo aconteça. Então, digamos que os instaladores do Rezo são do Luiz Renato, os instaladores do Chá da Outra de Mim são Aham, meus, mas a gente precisa, assim, desse olhar de fora que nos pontua, né, e que nos leva para o entendimento das conexões, sabe? Então, assim, esse olhar que se expande. e aí você também trabalha desse modo, nesse local da orientação e da arte educadora, assim? Você Sim, também usa esse modo é, de, de construção de processo criativo quando você está dirigindo, orientando ali, vou colocar orientando. Você falou de outra maneira, né? Mas você usa exatamente, dessa maneira. exatamente. Peço para os estudantes criarem, né, essa imagem propulsora, né, esse ambiente, né, essa atmosfera muito ligado no seu desejo, na sua motivação, no que te leva a criar, né? Então assim, a gente tenta entrar nesse eu profundo, né, do processo de criação, de onde é que estão vindo essas imagens e você ir captando essas imagens como uma espécie de uma teia, né? Então assim, quando você cria uma noção de tempo, de espaço, de lugar, que você. Aí os meninos falam, mas eu não sei, né? Pois exatamente, a gente não sabe. O nosso trabalho é criação, o nosso trabalho é Aham. inventar.
E aí a gente inventa esses pontos de conexão, porque aí eles criam, né, um universo que vai colaborando para as imagens. A Faiga Ostroa, que é uma artista, uma pesquisadora com quem eu tenho estado com ela desde que eu sou aluna da graduação, então assim, é muito instigante aquele trabalho dela sobre processo de criação e criatividade, que ela fala de uma membrana seletiva. Ela fala que nós artistas, né, a gente vai, por exemplo, eu vou estudar sobre a cor rosa e a guerra, digamos, né? Então, só em eu instalar a cor rosa e a guerra, eu já instalo uma possibilidade de combinações. E na minha vida, no meu dia a dia, tudo que repercutir guerra ou rosa, a minha sensibilidade, a minha latência seletiva para esse processo de criação vai estar desperto. E aí o meu olhar como artista tem a possibilidade de capturar o mundo que eu estou em volta, né? Assim, bem nesse lugar. Sim. É muito legal. Você poderia repetir o nome dela? Desculpa. Faiga Ostrower. O nome do livro dela, eu acho que é Criatividade e Processos de Criação. Bento, esse livro, ele tem me acompanhado desde que eu sou uma menina mesmo, assim, desde que eu estou na faculdade, e ela fala de formas, ela fala de sentimento, ela fala de uma materialidade da imagem poética que ela perpassa pelo nosso espírito. Eu acho que hoje a nossa geração pode falar de espírito e pode falar de alma de uma forma mais aberta, porque vai nas profundezas da gente, né? Assim, qual é o maior tesouro de um artista? O meu reino interior, a minha capacidade de imaginar a partir dos dados, né, que eu vou acessando nas minhas experiências, né, como eu vou me dando ao conhecimento do mundo, né? Então, assim, é bem interessante, é bem instigante para um jovem, eu acho. Eu vou, com certeza, dar essa procurada. Até comento aqui contigo que esse podcast ele começou pela ideia de criar uma base mesmo para uma reformulação de currículo daqui da UFOP. É uma grande pesquisa sobre a direção, e aí o podcast é um dos processos. Eu estou bem emocionado, eu diria, porque eu sou da licenciatura, eu só tenho uma paixão muito grande pela direção. Ai, que coisa linda que você está me falando, porque, por exemplo, eu sou bacharela, mas a minha formação enquanto docente tem sido em uma licenciatura em teatro. Uma licenciatura em teatro que eu tive a felicidade, né, de ir construindo essa ideia. Então, a gente criou 3 disciplinas chamadas Processos de Encenação, 1, 2 e 3. E todas elas são voltadas para o desejo expressivo do estudante, né? Para a busca de uma autoralidade, a busca de uma emancipação poética, que a partir de um desejo, de uma temática que os convoque, e aí cada um vai dentro do seu imaginário, a gente encontre procedimentos, né, ferramentas, formas de operacionalizar aquele processo de criação que é único. Que cada processo de criação, a forma de operacionalizar vai depender da temática, vai depender do que está rolando ali, vai depender de quais são a sua intenção, né? Que tipo de atmosfera, que tipo de imagem você quer criar e elaborar junto com a sua plateia, né? Então, tem essa pegada dessas 3 disciplinas e muito nesse lugar, de uma poética em desenvolvimento. A gente tem entendido os estudantes como brotos, né? Então, assim, é tudo muito potente. Então, a gente observar e ir aprimorando e refinando a forma que cada um cria. E aí cada um cria de um jeito diferente. Cada um tem uma forma de se expressar diferente. Então, a gente tem buscado essa expressão autêntica de cada um. Sim, é uma forma... Dentro desses processos de criação. É uma forma muito maneira, desculpa, de abraçar essa nova geração que tá vindo, né? Principalmente nesse quesito criar, assim. Eles tiveram outras referências, eles tiveram um mundo muito mais tecnológico do que a gente teve, um excesso de informação, então eu acho que é muito legal que eles também estejam sendo abraçados, assim. E a gente, assim, e eu fico sendo super atualizada o tempo inteiro, sabe? Porque na minha graduação, as minhas questões de 30 anos atrás, porque 30 anos atrás é um bom tempo, né? E são outras as questões do hoje, do dia a dia. Então,
Hoje eu consigo fazer ligação com teatro e cosplay, teatro e ritual, teatro e religiosidade, teatro e minha casa, teatro e RPG, Aham. teatro e TikTok, redes sociais, sim, encenações no YouTube, sim, espetáculos de experiência, espetáculos que são cartas, espetáculos que são filmagens. Então, assim, tem uma expansão de linguagens. Há um momento, assim, muito fértil de ressignificação da cena, né? Então, assim, o teatro, eu acho que cada vez ele está ficando cada vez mais potente, porque ele é a experiência humana, a nossa experiência humana de nos expressarmos desde sempre, né? A humanidade desde sempre ritualizou, desde sempre a gente precisou viver esse outro, desde sempre a gente fez cena, né? Então, eu vejo de uma forma Sim. muito alvissareira essa juventude que é muito rápida, né? Os estudantes, eles são muito rápidos, eles entendem coisas de uma forma, a associação de ideias é muito mais precisa. Então, acho que talvez seja aproveitar, acho que dosar as coisas. Estamos falando de criação, né? E o espírito criativo Sim. estava muito ligado com o espírito do tempo, né? Do aqui e do agora. Então, assim, tem coisas que não dá para a gente caminhar para trás nem estacionar. O que a gente tem aqui é juntar, né? Juntar. Juntar e aprimorar a nossa experiência enquanto fazedores da cena, né? Enquanto fazedores desse conhecimento artístico que é tão importante para a experiência humana, criar imagens. Criar imagens. Eu acho isso que você falou sobre o aqui e agora. O teatro coloca a gente nisso, né? Assim, ele coloca a gente, tanto a gente fazendo, quanto quem está assistindo o encontro, né? Coloca a gente num estado de aqui e agora tão potente, tão interessante. E ultimamente é o que a gente tem falado é, sobre isso na internet, sobre esse estado de atenção, sobre foco, sobre esse estar conectado o tempo inteiro, né? E aí eu acho que o teatro é esse local ainda, acredito que ele está assim prevalecendo, porque é um local ainda que não tem como te tirar do aqui e agora, assim. Se eu for assistir uma peça de teatro, seja ela onde for, ainda que, né, no YouTube, no conforto da sua casa, você tá muito presente no aqui e agora, é diferente, é muito diferente, assim. A gente tá distante, muito distante, mas de alguma forma a gente tá presente no aqui e agora, né? Assim, eu tô Exatamente. desconectado do meu mundo à volta. O meu corpo está trêmulo, o meu coração está acelerado, né? Se eu estou diante de uma outra pessoa, é um outro estado de presença. Né? Por mais que você saiba que você está aí no seu quarto, que eu estou no meu quarto, que a gente está aqui no computador, mas a gente está numa interação, né? Numa interação que está acontecendo em tempo real, de coração para coração. E mesmo se fosse gravado, né? Eu tenho tido experiências EAD como estudante e assim feito cursos desses que a gente compra pacote Uhum, pela internet, como tem funcionado também. Como você tem estado sim. com aquela outra pessoa que está do lado da tela sem estar necessariamente nesse tempo real. Então, a sensação que eu tenho é que essa nossa geração tem uma percepção de presença mais ampliada. É um estado de aqui e agora quase que o tempo inteiro, né? Assim, né? E o teatro me dá essa sensação, sabe? Então, assim, onde eu estiver e o que eu estiver fazendo, assim, me colocar em tempo presente. Uma vez teve um estudante que ele me disse uma coisa que eu amei, que ele disse assim, andar na vida como quem entra em cena. Aí eu disse, é isso mesmo, meu irmão, andar na vida como quem entra em cena. Então, você vai entrar no supermercado entrando em cena. Você entra, Sim. entendeu? Todo. Como também, se você quiser botar o manto da invisibilidade, você também tem técnica para se fechar todinho e passar e ninguém nem te olhar. Nem te Então, ver. o teatro, o estudo do teatro, o estudo da cena tem dado também um poder. Sim, sim. Eu também acho isso, assim, eu dou uma calculada até pra descer do ônibus, pra responder a chamada, eu dou essa calculada, assim. Às vezes eu fico imaginando que tudo é um grande show de Truman, sabe? Que a gente está sendo filmado o tempo inteiro, então como é que você quer aparecer? Bem, Você quer aparecer bem? Eu penso sobre as internets, assim, né? Os rios, vídeos. Tive muito esse contato ainda com a internet. Até na pandemia tive que me arriscar, né? Fazer, porque era o jeito que todo mundo tava fazendo. Mas eu me preocupo muito com essa imagem do vídeo, assim, né? Eu acho que o vídeo ele tem um. O teatro, normalmente não.
se for gravado, eu não vou me assistir de novo, sabe? Eu não vou ver. Uhum. Ele tem o ao vivo, que é tão interessante que eu não me vejo. Agora, o audiovisual, ele me dá uma possibilidade de, meu Deus, eu tava tão ruim, eu preciso melhorar. Existe uma crítica maior, principalmente, eu acredito, na minha geração. Em contrapartida, essa galera mais nova, geração Z pra frente, eles não têm muito esse pensamento, né? Assim, eles se exibem até menos na internet, às vezes, assim, dependendo do grupo, mas se exibe até menos na internet. Mas quando se exibe, eles não têm todo esse medo, essa tipo assim, por que eu preciso estar tão perfeito para aparecer no vídeo, né? Eu posso aparecer de pijama, acabado de acordar, assim. Então acho que essa geração nova, ela também proporciona um outro aspecto, pelo menos para a minha geração, de como se utilizar essa ferramenta, assim. Sim. O que acontece é que eu até escrevi isso em Polyface Edit, né? Que tem um dos personagens que é a Édera, que é a deusa da rede internacional de computadores. Que ela é uma superconsciência, né? De todos os rostos, de todas as faces, e que são todas e não são nenhuma ao mesmo tempo, né? Então acontece que lá na internet você tem direito a tudo, né? Você tem direito a tudo. Você tem direito da galera que faz vídeo e tem muitos seguidores de pijama, como tem aquela galera altamente maquiada e altamente produzida, como tem as pessoas do rap, como tem de tudo, né? Então, assim, é uma grande plataforma que possibilita né, visibilidades, né, assim, possibilidades, né, de uso e de associação mesmo, né, de ideias. E assim, e tem público para tudo, Bento, assim. É Uhum. impressionante como tem vídeos assim que eu olho para os vídeos e eu assim, nossa, quantos milhares de seguidores, assim. Então, essa imagem, essa narrativa interessa a muitos milhares de pessoas. Que aí a provocação que eu tenho me feito como artista, né, e eu faço muito para os estudantes, né, que tipo de imagem eu quero produzir enquanto artista, né? Quais são os algoritmos que eu quero acessar na minha rede de contato, né? Como é que eu quero que seja, digamos assim, o meu feed, metaforicamente falando, né? O meu feed de criação de imagens, né? E de acesso de imagens. Porque a internet, ela está ali aberta e você pode aprender, Bento, de tudo que você imaginar. Você pode aprender e trocar com essa interação. Então, você cai uma questão de você ir no efeito da massa e não se diferenciar, né? Ir em padrões de pensamento e de comportamento repetitivos que de repente não é nem exatamente o que você está querendo dizer, ou a sua possibilidade de você se associar às palavras-chave do universo que te interessa. Uhum. Que aí você tem como aprofundar e tem como mergulhar. Né? Então, se você tem um assunto-chave, eu quero estudar sobre Egito e misticismo, e começa a botar os hashtags nesse lugar, você vai ter um amplo estado da arte colocado a seu favor para, pelo menos, você iluminar a sua capacidade de percepção e de apreensão de imagens, de sentimentos, de formas e de universos outros. Então, assim, a internet te dá também essa capacidade, né? E aí que está a ideia da formação, né? Aí que está a ideia de você pensar mesmo que tipo de imagens eu estou produzindo, consumindo, me alimentando, reproduzindo, né? Qual é a ideia que eu estou jogando para o mundo? Porque assim, nós somos os fazedores de imagem, nós artistas, nós construímos o mundo de todas as linguagens. É como se a gente desse casa e tempo para a humanidade existir com as narrativas que a gente conta, né? Então assim, eu acho que a nossa geração tem uma responsabilidade de repente de contar uma história, quem sabe mais alvissareira. Sim, criadores de imagens é muito, muito bom mesmo, né? Porque todos os artistas estão fazendo essa roupagem do que estamos vivendo, né? Do que podemos, ou que podemos viver, né? Várias artes aí são para reestabelecer limites ou empurrar a limitação do que nos prende, né? Acho isso muito, muito legal, esse tipo de imagem do artista que eu quero ser, né? Eu achei isso
Muito, muito 10. Vou te passar por umas perguntinhas aqui para o nosso momento, né, de continuar esse nosso momento de compartilhar a sua trajetória. Tem alguma peça ou espetáculo que mudou a sua visão de direção? Aí, Bento, eu vou ter Várias. que te falar que foram várias, e eu vou ter que te dizer que foram dos meus estudantes. Que legal! Coisas do tipo, vou fazer o espetáculo da minha casa com a minha mãe. É o espetáculo da Ana Floresta, que aí ela fazia com a mãe dela, e aqui a gente tem uma, uma manifestação cultural que chama Renovação, que você faz uma reza Hum. E agradece, né, pelo ano, faz uma renovação na casa, tem os santos, tem as rezas e tem uma comida que você distribui com as outras pessoas. Então, isso é uma ritualística, digamos, dessa região. E aí a minha aluna colocou isso como encenação, né? E conceitua e coloca como encenação. Então, isso já abre muito a minha visão. Num outro momento, num outro instante, né, os estudantes foram fazer uma cena para mim, que era uma cena numa fogueira e numa sacada de uma casa, e que eles iam contar uma história. E que aquelas histórias eram as histórias dos avós, né? E aí eu jovem professora, jovem diretora, né, neste lugar de formação, e aí eles foram expandindo, né? Que o teatro está na calçada da minha casa também, que a iluminação também está na minha fogueira e que isso é muito decente, que isso é muito legal e que isso é muito primoroso. Aí um outro estudante, que hoje até é nosso colega, né, de departamento, o Kleber Benício, ele faz um espetáculo na casa dele, que a gente entra na mata e que tem uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida, né, que era assim uma fogueira imensa, aí uma água e umas mulheres entrando na água à noite, né? Então, assim, são presenças de um tipo de cena que me provoca a pensar a cena como eu estudei há 30 anos atrás. Porque, de repente, eu comecei a ver cena dentro de piscina, comecei a ver cena dentro de hospital desinstalado, comecei a ver cena na casa das pessoas, né? Cena no teatro, teatron mesmo, e vários usos dos espaços, né? Então, assim, de uma forma mais ampliada. Então, assim, eu tenho a minha formação enquanto ali década de 90, eu vou te falar da Denise Stoklos, que enchia meu coração de alegria, né, dos espetáculos, aquela ideia do teatro essencial naquele momento, assim. E aí, depois desse outro momento, quando eu começo a trabalhar na universidade, trabalhar com jovens, e jovens que estão, digamos assim, que no interior do Nordeste cearense, né? O Cariri, ele é equidistante de 6, 7 capitais, mais ou menos 600 quilômetros, né? Então, assim, a gente está no coração do Nordeste, então essa coisa preciosa, né? De compreender a cena como ligada à minha vida, ou ligada às minhas questões bem do meu interior, né, tem me chamado bastante atenção. Então, assim, espetáculos como a pessoa faz porque morreu, está de luto. E aí junta com os colegas e aí quer falar do luto da mãe. E aí, ao falar do luto da mãe, eu, Cecília, em um momento da minha vida, minha mãe também morreu, outras pessoas também. A gente compartilha a história, né, um do outro. É uma grande Então, troca do momento presente, né? exatamente, porque assim, por mais que você fale de uma questão que seja sua, ela deixa de ser sua quando você coloca na roda da cena, porque eu, espectadora, vou projetar as minhas experiências. Uhum. Né? Então, assim, eu vou ler a partir do que está me sendo dado. Então, eu fui aprendendo também na vida que não dá para detonar espetáculo de ninguém. Não dá. Eu, como artista, eu não tenho o direito de detonar o espetáculo de ninguém, porque eu sei que fazer espetáculo é muito difícil. Eu sei que fazer espetáculo é muito difícil. Difícil porque você está ali com a sua consciência alterada, você está com as suas fragilidades e com suas potências todas vivas, você está com outras pessoas que também estão fragilizadas e potentes. Todo mundo que faz arte está imbuído com alguma coisa que é maior do que nós, então estamos todos alterados.
existe a dificuldade da gente conseguir a materialidade expressiva, da gente respirar junto. Existe a dificuldade da gente delinear a ideia, né, assim, de uma forma que a multiplicidade das linguagens, né, dessa arte compósita que é a encenação, que ela respire junto, sem falar das dificuldades financeiras, sem falar disso. Ainda não Não falando vou nem falar disso. disso. Aham. Vou nem falar disso, né, assim. Então, assim, não tem um direito, porque a gente se expressa com o melhor que a gente tem para expressar naquele momento, naquele instante, né? Então, assim, eu saí do lugar de julgadora do trabalho das pessoas e ser realmente uma pessoa que estou ali para fluir. Eu estou ali para respirar o universo que aquele artista está me propondo dialogar comigo, né? Assim, generosamente. Ainda digo isso, generosamente ele está abrindo uma porta dele, a forma dele enxergar o mundo e me convidando para expandir a minha percepção de mundo, a minha consciência. Então, assim, tem muito esse lugar, né? De como você se coloca diante da cena, né? Você está diante de quê? Eu estou diante de uma expressão humana muito refinada, Sim, muito requintada, que eu preciso respeitar, sabe, assim? sim. Se a gente está disposto a aceitar aquilo que o artista está oferecendo, quase todo teatro vira teatro ritualístico, né? Me diz qual que é o maior desafio que você enfrenta hoje na direção? De repente, o maior. Eu adorei essa palavra que você botou, viu? Porque quando você escreveu, você tinha escrito dificuldade. Aí eu ia dizer que eu não gosto de dificuldade, eu sou uma pessoa do jogo, eu gosto do desafio. Aham. Eu acho que talvez seja esse momento de encontrar talvez uma direção em mim, né? Uhum. Mais madura, assim, mais calcada na experiência que eu tenho acumulado ao longo desses meus estudos como diretora de teatro mesmo, assim, que eu tenho uma vida dedicada, né, à direção, assim, de alguma forma. E com uma atualização da cena, com uma atualização da interação com o público, né? Com essa ideia de se eu fosse reduzir o teatro, né, ao mínimo denominador comum, eu acho que eu chegaria na ideia de ritual e de convívio e vínculo, né? Então, assim, como é que é uma cena que ela é convívio e que ela é vínculo, sabe? Uma cena que nem existe essa palavra, talvez, quarta parede, porque é de um outro sistema de signos, sabe? Talvez esse sistema de signos, desse desafio, desse momento, é como encontrar uma forma empática pelo mundo da imaginação com a plateia. O Nesse lugar. público sempre é Oi. uma questão, né? Assim, tipo, ele é um fator importante para que isso aconteça. Para mim, o teatro só pode acontecer se eu fizer. Para uma pessoa que seja, entendeu? Nem que essa pessoa seja eu, nem que eu esteja gravando para mim, né? Assim, para eu assistir depois o que eu estou dizendo ali ao vivo, nem que seja assim. Mas a gente precisa projetar porque é para alguém que a gente está falando, entendeu? Sim. E como que eu quero falar para essa pessoa? Como que eu quero entrar na mente dessa pessoa, no coração dela? Porque as imagens têm esse poder, né? Então, assim, eu tenho estado nesse lugar do ritualístico, do convívio e do vínculo, né? Onde que a gente se conecta de ser humano para ser humano. Onde a cena é irresistível. Onde não há outro jeito da gente se comunicar que não seja a cena. Uhum. Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. O con... Aí acho que eu tenho uns 40 anos para estudar. Acha que isso. Eu acho legal você falar sobre a maturidade na direção, assim, porque só nesse pouco tempo de conversa eu já percebi que de onde a sua trajetória você já demonstra muita maturidade, assim, né? De ter amadurecido muito durante esse tempo, esse processo, essa educação, essa formação como diretora, né? Assim. Uma pergunta que eu tenho para te fazer Obrigada. você se sente como diretora? Pois é, eu vou te contar uma coisa, que eu pensei que eu era uma pessoa extrovertida. E eu descobri que eu sou uma pessoa introvertida. E que eu fui levada ao teatro
pelo meu eu superior, por uma necessidade de eu me desenvolver. Porque eu sou uma pessoa muito insegura, eu sou uma pessoa muito medrosa, muito retraída para muitas coisas, mesmo de verdade. Então, a direção teatral, ela vem também como um lugar de cultivo humano, sabe? Assim, de aprimoramento da forma como eu me organizo. Então, assim, todos os dias eu duvido, sim, se eu quero continuar sendo diretora. Todos os dias eu me pergunto, sim, se o teatro é essencial. Porque tem momentos que a gente se apaixona e se encanta, e tem momentos que a gente desencanta e desencana total, né? Então, assim, é sempre uma relação pendular. E eu acho que talvez a paixão, o sim, a direção, talvez esteja nesse lugar de você ir experimentando os dois lados da face, sabe? Mas com entusiasmo. Uhum. Porque eu duvido, sim, todos os meus trabalhos eu duvido. E aí eu tenho aprendido, né, que quando as estreias acontecem, eu guardo no meu coração aquela sensação de felicidade e de alívio e de trabalho cumprido. E eu tento botar ela na minha memória para quando eu tô com medo nos meus processos de criação, quando a minha carrasca interna tá me matando, eu lembrar disso, né? Eu lembrar que eu tenho essa experiência, né? Que eu tenho essa experiência de dizer, fiz uma boa cena, conseguir respirar junto, sabe? Essa coisa da gente acreditar na gente. Então é todo dia, viu? É todo dia. É todo dia. Então, isso é uma dica aí para os nossos novos ouvintes que isso não passa, né? Esse medo, essa essa angústia, ela acaba ficando por um tempo aí persistindo na profissão, aí, toda vez, né? Pelo visto. E eu acho que quanto mais tempo vai passando, quanto mais consciência você vai tendo, maior é a profundidade, sim, desse seu encontro com os teus medos e com os teus limites, porque falar de processo de criação é falar de potência e de limite, né? Assim, Sim, sim, são as duas coisas juntas, né? Então, é isso. E todo dia você se pergunta se é isso mesmo que você quer fazer e o que é que você quer fazer, porque é muito difícil. uhum, Ser artista é muito difícil, assim, né? O maior ganho que você tem, talvez, seja esse encontro com você mesmo, né? Essa sua capacidade de se aprimorar enquanto gente. sim, Porque a profissão, ela é muito dura, ela é muito árdua para todos nós. sim. Eu realmente concordo e acho que Tem que valer a tem pena. que valer muito a pena. Se a gente não faz pela gente, se você não for de encontro com você, vai ser um pouquinho mais complicado. Miran Vargens, né, que é foi minha professora da graduação, foi minha orientadora de mestrado, uma pessoa muito próxima, e ela me ensinou quando eu era bem novinha, né? Ela disse assim: olha, a gente como artista, todo dia a gente tem que se perguntar por que eu estou nesse espetáculo. Por que é que eu estou gastando um tempo precioso da minha vida nesse espetáculo, né? Porque tem que ter um sentido, um significado para você ir alterar a sua mente e o seu corpo Uhum. ensaiando uma coisa que não existe, Bento. Nossa arte não existe. Ela... A nossa arte é 100% invenção. Sim, Né? Os meninos das artes visuais, eles podem trabalhar e deixar ali a obra descansando em processo. O nosso não existe. Cadê os meus espetáculos? Eu não tenho um espetáculo para te mostrar aham, aqui. sim, Os meninos das artes visuais têm as imagens deles, né? Então, assim, então você tem que estar acreditando em alguma coisa que é muito profunda para você fazer uma viagem dessa. sim. Sim, e se entregar o tanto que precisa se entregar para poder estar dentro desse trabalho, né? Assim, esse sentido é muito importante. Acho que Sem sofrer, viu? Sem sofrer. sem sofrer, sem sofrer. Caminhando É por uma uma entrega sem fluidez. sofrimento. Caminhando pela fluidez, por favor. É, agora eu vou passar por uma parte mais teórica, que é essa parte de, né, conceitos, teorias fundamentais aí da direção. E aí, sobre os seus métodos de trabalho, você poderia contar pra gente quais são as suas preferências? Assim, se você tem algum método que você prefere. Olha só, você me pergunta uma coisa que é ótima. Eu adoro Chekhov Aham, para o ator, aquela ideia lá de incorporação de imagens. aham, A ideia de trabalhar com a imaginação criativa, né? De dizer que o artista ele treina a imaginação como um atleta treina os músculos. Nós artistas nós treinamos a capacidade de estar imersos em imagens.
Então, essa ideia da incorporação de imagens e do estudo das atmosferas e das percepções no corpo é uma coisa que sempre me chamou a atenção desde a graduação. A outra ideia, a outra noção é a do Grotowski, de autorrevelação, que os nossos processos de criação, eles são autorreveladores de nós, né? E que nós nos autorrevelamos, nós todos, né? Nós todos que estamos em processo de criação. É muito caro também. É muito caro a ideia da Anne Burger quando ela fala da questão, né? Que a gente precisa ter uma questão para entrar em processo de criação. E que essa questão ela tem alguma coisa que ela diz assim que de um erotismo, né? Então a gente precisa ter um entusiasmo por nossa criação, né? Ela tem que ser erótica, né? Para a gente ter esse desejo, né? Expressivo. E sempre amei, Bento, sempre amei todas aquelas histórias lá que o Stanislavski conta, sabe? De análise ativa, de memória, sabe? Assim, eu sempre curti muito aquilo. E agora que eu tô mais velha, eu tô curtindo mais ainda. Mais ainda. Talvez acaba fazendo mais sentido ainda, né? E aí, essas pessoas que eu fui te citando, elas me ajudam a compor esse conceito, né, da imagem propulsora, da incorporação de ideias, né, do imaginário na carne e dessas referências que você vai encontrando e tecendo, né, entre ficção e realidade. É claro que por mais que uma obra artística seja distante de você, assim, a narrativa que você está contando, né, um assassino, não sei, uma coisa que é distante de você é a partir do seu referencial, né? Então é a partir de você que você vai contar essa história. Então se você for fazer um assassino e eu for fazer um assassino, os nossos referenciais serão completamente diferentes porque nós temos uma vida, cada um percebe de uma maneira diferente, e aí essa percepção ela passa pelo meu filtro, né? Ela passa por mim, ela passa por seu corpo, ela passa por sua pulsação, né? Então esse estado também de presença em si nas composições, porque parte da gente, né? Assim, Uhum. tô falando do lugar, tô falando assim muito do lugar do ator e do lugar da cena, né? Encarnada, assim, porque o trabalho da direção a gente trabalha com gentes. Né? Então, assim, e o trabalho do diretor precisa ser de um apaziguador, né? O diretor, o encenador, gosto muito dessa figura, né? Da encenação, ele precisa aprender a conduzir um coletivo da forma mais harmônica possível, né? Então, assim, de cruzar essas várias linguagens. O Bernardo Dort fala de uma encenação emancipada, né? Então, assim, que tudo é linguagem. O figurino é encenação, a atuação é encenação, a sonoplastia é encenação. Então, assim, você como essa pessoa que tece, ou que conduz, ou que media, né? Ou que ajuda a criar essa teia, é um exercício de você estar com o seu ouvido e com o seu coração bem aberto, né? Porque aparecem preciosidades nesse movimento. Como também aparecem todas as angústias e todos os nossos demônios também. Então, assim, em muitos processos de criação, muitas coisas não dão certo, às vezes, porque a gente não consegue parar e escutar o que aquela outra alma em estado de criação alterado está dizendo, sabe? Sim. Então, assim, a oportunidade de fazer cena é uma oportunidade também de aprimorar-se. Uhum. Aprimorar-se como experiência de contato, sabe? Assim, de olho no olho. Porque nós da cena, a gente precisa respirar em um mundo imaginal. A gente precisa viver esse mundo e jogar esse mundo com o outro que está assistindo. Isso é muito sério, isso é muito aprimoramento, isso é muito refinamento, né, de presença. Sim. Então, essas ideias, né, assim, do teatro, eu acabei falando assim, de coisas bem gerais, mas assim, aqui são princípios que eles me ajudam aí configurando, né, essa organização de pensamento. E a ideia de poética que o Pareyson traz, né, que ele fala dessa busca da gente normatizar e operacionalizar o nosso desejo expressivo, né, do nosso mais interno, e que a gente inventa, a gente faz, a gente tece, a gente vai reconduzindo a partir do que eu quero e do que eu preciso dizer. Porque a gente faz arte não é só porque a gente quer, não, é porque a gente precisa se expressar. Sim. A gente precisa. Tem uma necessidade da externalização
desse processo, né? E aí é muito legal ter acesso a ferramentas e métodos que possam me ajudar a isso, assim. Uma das coisas que você me disse que eu tenho aprendido agora, principalmente, é o escutar, estar aberto a essas pessoas que estão ali te, te entregando cena, te entregando encenação, e como que você ouve elas, porque não é só escutar as palavras que elas estão dizendo. É um pouquinho mais trabalhoso. Ser diretora de teatro me fez baixar muito meu status, no sentido que, na hora que o espetáculo existe, eu não existo. Eu não estou lá. Não sou eu quem faço. Sim. Se eu puder, eu não opero luz, se eu puder. Se eu não puder, eu sou só uma plateia, sou só uma pessoa assistindo, né? Então, assim, o meu trabalho não está na minha mão. Eu preciso que aquelas pessoas todas, elas estejam convictas do que elas estão fazendo, porque o meu trabalho não acontece. Sim. Isso é muito bonito da direção. É lindo. Porque você desenha, é lindo, é lindo. Você desenha, você conduz, você direciona, né? Mas você não tem poder sobre ele. Não é seu. Mas não é você que faz. É. Na hora. Na hora que ele está acontecendo e deixando de acontecer, né? Porque ele vai existindo e se desfazendo, existindo e se desfazendo. E teu trabalho é só esse. Só tudo isso. Só tudo isso. É realmente um trabalho lindo que eu acho que me motiva a mais a estudar, né? E querer me aperfeiçoar. Acho que você fala da direção madura, assim, amadurecer a direção. E é isso que eu vejo como esse caminho da nossa profissão, assim mesmo, né? Assim, não tem um parar, um eterno aluno mesmo, né? Dentro da minha formação, eu começo com a ideia de teatro de improviso nos Bobos da Corte. Então, a gente trabalhava vários jogos e fazia sessões de improviso público. Montei textos na minha graduação, né? Textos. Um era Yukio Mishima, o Tambor de Damasco, e meu espetáculo de formatura foi Os Fuzis da Senhora Carrá, do Brecht. Depois, na minha vida profissional, quando eu saio da faculdade, eu realmente entrei na ideia de construir um texto, uma dramaturgia, junto com a encenação, a partir dessas imagens iniciais, né? Que a gente criou essa teoria da imagem propulsora, eu e Luiz Renato, dentro da engenharia cênica. E a gente criou o Irremediável, Doralinas e Marias, o Evanescente Caminho e hashtag Polyface Edit, que foi o meu solo, né? E o Menino Fotógrafo. Antes de hashtag Polyface Edit, era o Menino Fotógrafo. Então, a gente tem 4 espetáculos que eles foram feitos, digamos, que no molde do teatro colaborativo, mas quando a gente fala teatro colaborativo, eu gostaria de colocar nuances do tipo, assim, de que o imaginário das pessoas estavam ali juntos, para a gente criar aquelas cenas a partir de imagens iniciais. Então, toda a minha formação enquanto diretora foi nesse lugar de colaboração com os criadores, né? Então, assim, eu sempre me coloquei em uma criação compartilhada. Uhum. Às vezes, esse olhar de fora de quem desenha, eu adoro linhas, adoro formas, né? Adoro a condução também, eu gosto da condução, eu gosto do jogo de conduzir. E aí, numa segunda fase do nosso trabalho, da nossa vida, que aí entrou os solos. E aí foi quando eu quis me experimentar como atriz, né? Porque eu me experimentei na vida muito como encenadora e muito como dramaturga. Fiz alguns espetáculos de atriz, mas eu queria ser atriz, eu queria me expressar com uma criação. E aí eu coloquei essas 3 camadas, né? Me coloquei esse desafio de ser escritora, encenadora e atriz, né? De ser esses 3 personagens, e o espetáculo é hashtag Polyface Edit. Aí agora eu estou num outro movimento que é dirigir, né, encenar junto com o meu companheiro um espetáculo de um momento que ele está vivendo agora, né? Uhum. E aí também estou em processo de criação desse espetáculo, desse momento que eu estou vivendo agora, Chá com a outra de mim, com a direção dele, né? E acaba sendo uma direção compartilhada. E nesse outro momento junto, né, que as coisas são complexas, né? Assim, é uma poética que vai se desenvolvendo, a vida vai se desenvolvendo, a gente com ela. E a gente quer festejar o nosso casamento. Então a gente vai fazer um espetáculo que é entre intimidade e teatro, e vida de casal com teatro, né? Então, assim, de tentar
buscar várias possibilidades de linguagem, assim, uma grande rapsódia de estilos de cena desse lugar íntimo, e sendo 18 E mais. sendo 18 mais. Eu achei, assim, incrível. Se fosse possível, eu gostaria de estar assistindo. Com certeza, Bento. Seria tudo, tudo. Que legal. É muito bom. Eu imagino que comemorar esse tempo de casamento e teatro. Nossa, que história maravilhosa. E comemorar E assim. nós trabalhamos no mesmo departamento, as mesmas disciplinas, o mesmo grupo de pesquisa, os mesmos espetáculos, assim. E ainda é um casal de cancerianos, então assim é isso mesmo. A gente se encontrou no teatro, né? A nossa primeira vez que a gente se viu foi na frente de um teatro, o tempo paralisou, sabe? A gente subiu, a gente se abraçou no astral e voltou, entendeu? E tem tocado a vida para frente desde então. Então, passa pelas graduações, passa pelos mestrados, passa pelos concursos, passa pelas teses, né? Então, assim, é um amadurecimento. Você foi amadurecendo com uma outra pessoa no decorrer da sua vida, né? Sim, Naquela pessoa testemunha junto com você o seu desenvolvimento e o desenvolvimento dela. Então, assim, tem essa parceria muito nesse lugar. E aí eu gostaria de colocar, de lançar essa ideia, né, do teatro como compartilhamento de vida, né? sim. Teatro pelo amor, a arte pela vida, pela experiência da vida, né? Sim, isso de verdade, assim, me abriu tantas questões que eu quase vou tornar isso um podcast de história de amor e não mais sobre direção. Eu achei lindo, Cecília. É, Eu achei lindo. você falou da história de amor, né? Eu sou psicoterapeuta, né? Eu estou terminando agora minha especialização e sou analista, né, junguiana. E aí um dos maiores casos dos consultórios são os casos de amor. Nossa, que legal. Me conta um pouco mais disso. Eu fiquei interessado e eu não sei muito. Dos casos de amor É, ou da psicologia. Não, os casos de lá amor para as e tantas, né, na vida, eu comecei a observar, principalmente na pandemia. Tá falando de quê? A pergunta que tu quer, dos casais ou o- da terapia, da o- os psicoterapia? dois juntos, assim. Por que que você disse que dentro da psicoterapia os casos, essas histórias de amor são muito importantes? Alguma coisa assim, são mais Não, são casos muito recorrentes, né? recorrentes. São casos muito, muito recorrentes na clínica, né? Então, assim, muitos dos problemas que os clientes trazem são questões afetivas, questões Ah, amorosas, né? Então, assim, o amor é uma questão humana. sim. É uma questão humana de larga escala, e que a gente, tanto é tantas músicas, né? Tantas obras de arte, tantos filmes, né, falando desses encontros, desses desencontros, dessa necessidade que a gente tem de viver mesmo o amor. É uma necessidade arquetípica, Uhum. instintiva, e não é uma questão de fórmula, de comportamento, não é isso. É uma necessidade de estar, né, de amar. E essas questões são questões que estão muito na clínica, né? Assim, são casos bem recorrentes, Aham. como também os outros complexos, mas são casos próximos, aproximados. E aí eu comecei a me aproximar da psicologia analítica do Jung, muito via o Bachelard que eu estudei, né? Na época também da faculdade, mestrado, a poética do devaneio e do espaço, ele falava de imaginação poética. Aham. E ele começou a colocar a imaginação num lugar muito especial, né? E aí eu comecei a sacar que o nosso trabalho de artista, a gente trabalha com a imaginação. A imaginação, digamos, é a nossa maior chave, né, de atuação. Sim. E aí eu comecei a entender a potência disso, né, na mente humana e no desenvolvimento da gente, né? Então, assim, esse lugar, né, da arte ser um lugar de nós expressarmos a alma. E o Jung, né, na teoria dele da psicologia analítica, ele trabalha com sonhos, com visões, fantasias, imaginação criativa, né? Com telas projetivas, na verdade, assim. Então, é um grande exercício de imaginação esse de estar em si, né? Esse de mergulhar em si, pelos mitos, pelos arquétipos, pela ideia do inconsciente, do transcendente, né? Aham. Então, assim, é uma teoria muito bonita que só de escutar a teoria e só de ler os livros, por mais duros que eles possam ser, é muito poético, né? Então, comecei a entrar nessa ideia de buscar o que é o essencial da arte e por que o nosso trabalho é essencial. Porque na pandemia, né, quando só estava aberto as coisas que eram essenciais, aí eu fiquei E pensando, vale, e agora?
que eu sou uma diretora de processo de encenação e uma professora de processo de encenação. Acabou minha profissão? Meu Deus, acabou, não sou essencial. Acabou. E parou, nunca mais vou precisar da minha profissão. Acabou minha vida. E aí eu comecei a pensar por que a arte é essencial, né? Sim. Para o desenvolvimento humano, né? Então, assim, a gente, você, eu, a gente tem uma educação artística, né? E a gente sabe que a arte nos desenvolve, e eu tenho pensado muito como a arte pode desenvolver outras pessoas que não queiram desenvolver a linguagem artística, mas que tenham a experiência, né, de viver a cena por suas dores, por suas questões, né, de estar em si, porque nós sabemos a felicidade que é fazer uma cena, a gente sabe da felicidade que é compor uma questão, né? E aí eu tenho pensado nisso como um lugar terapêutico, um lugar de desenvolvimento mesmo da consciência humana pela arte. Por isso que eu fui estudar psicoterapia e estar nesse movimento de ser analista. Isso parece um grande ganho de conhecimento. Não tem como não dizer, né, que isso vai alavancar, assim, te colocar em outro lugar pela percepção do que isso traz sobre nós humanos, né? De fato, a gente tem essa possibilidade, nós artistas temos essa possibilidade de acessar alguns lugares, assim, do aqui e agora, mas tem outras pessoas que não, elas optam até, né, por estar um pouco mais distante, assim. Eu acho que essa é uma das ferramentas que proporciona esse encontro nós com, com a gente mesmo, né? É isso, assim. Eu acho. É muito poderoso, assim, sabe? O exercício da arte na expressão de desenvolvimento humano é muito poderoso, sabe? Assim, é muito significativo, Uhum, é muito impactante, né? Então, assim, essa ideia da gente cultivar-se, né? Cultivar-se pela ficção, cultivar-se pela imaginação, cultivar pela fantasia, né? A possibilidade de criar imagens mesmo, assim, que é esse estar em si. Então a arte ela tem ganho, assim, para mim, um estatuto cada vez mais elevado, sabe? uhum, Cada vez mais, assim, primoroso o nosso trabalho, né? Assim, nosso trabalho no que diz respeito à formação humana com o que a gente faz, né? uhum. E meu esposo, de uma vez ele disse, o Luiz Renato falou assim uma coisa para mim, que ele disse assim, Cecília, as pessoas sempre dão um desconto pra gente porque a gente é artista. Aí eu disse, depois eu fiquei pensando, sabe? Falei, você tem razão. E agora eu quero aproveitar esse desconto. Então, assim, uma coisa que era para eu pagar 100%, eu só quero pagar 5%. Então, assim, uma coisa que custa 10 mil reais, você vai pagar só 500 porque você é artista. Aí eu comecei a dizer isso para um amigo meu e ele disse, pois é, nós artistas, a gente tem a chancela de ser quem a gente quiser ser. Uhum. A gente tem a chancela de nos colocar com os nossos pensamentos, com as nossas subjetividades. Menino, eu me senti tão poderosa. Eu tenho um Que é poder. isso, se eu vou fazer uso, eu vou fazer uso dessa presença. Eu vou fazer uso desse conhecimento que o teatro me deu. O que, que o teatro me deu? Que eu preciso trabalhar em colaboração, que você precisa escutar o outro, que você precisa se colocar na vida como quem entra em cena, né? Você tem que entrar entrando. Entrando. Não Então, assim, o pode. teatro, o conhecimento do teatro para o desenvolvimento da vida. Sim. A gente está o tempo inteiro, né, assim, fazendo essa possibilidade do que são as minhas ações. É que a gente leva meio automático e a nossa arte está se propondo a pensar sobre isso, assim. Se tem um jeito de fazer, né, tem um jeito bonito, tem um jeito estético, tem um jeito que eu quero, né, realizar. Então eu acho que tem que entrar entrando mesmo. Não pode perder a oportunidade. E em teatro, e diretor de teatro, e escritor e ator, a gente é Deus. Deus no sentido de que você é criador do universo que melhor te convém. Uhum, sim. A tua encenação, a tua direção, você está criando junto. É um universo que você está criando. Isso é muito poderoso, Bento. Então, se na minha juventude eu tinha medo de ser julgada, ou do meu espetáculo ser inapropriado, ou eu ser cafona, ou eu sei lá o que fossem os medos que eu tinha, naquele momento da minha vida, eu não vou mais perder um minuto com isso, entendeu? Sim. Eu vou perder, eu vou investir tempo, né, buscando a minha materialidade expressiva, né, desenhando as minhas cenas, assim, buscando assim os meus impulsos, esses mais autênticos, né, porque aí tá o brilho, né?
Tem artista, Bento, que consegue ouvir Deus. Tem gente que é genial, né? Tem gente que é incrível, que você olha assim, como foi que essa pessoa criou isso? Assim, me fala, como é que você conseguiu associar isso? E eu só posso dizer que essa pessoa associou isso porque ela conseguiu entrar no mais profundo dela. Porque todos nós, a gente tem talento, a gente tem luz, todos nós temos luz, e são luzes que só você pode ver. Sim. A forma que você vê o mundo, Bento, é só você que vê, e isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso, isso é genial. E alguns de nós conseguem essa clareza, outros ainda tá nesse movimento da gente encontrar a si, sabe? Então, assim, quando eu vejo Caetano Veloso, por exemplo, as composições daquela figura, né, assim, é uma coisa assim que eu falei, como é possível? Eu falei, é possível porque acho que houve, né, essa voz interna, porque a gente tem uma voz interna, nós todos seres humanos. Sim. Mas nós artistas, a gente desenvolve isso, essa criança mágica dentro da gente, né? Esse poder de associar ideias, né? Esse lugar de construir mundos, né? De mergulhar na imaginação, de associar ideias, de se expressar, né? Então, é um jogo que faz parte do cultivo do artista, né? Então, assim, por um mundo com mais arte. A gente às vezes diz, isso foi de uma outra estudante minha, Ana Floresta, aquela mesma da mãe que eu te falei do espetáculo. Ela disse assim: olha, as pessoas dizem, ela é indígena, e aí ela diz assim que as pessoas sempre dizem que a arte nos salva. Em alguma medida, mas aí ela disse que nós artistas salvamos esse pensamento. Sim. Sim, ela tá o pensamento da arte. Sim. Entendeu? Então, assim, você com o seu trabalho, você com suas direções, você com suas composições, você com seus elencos, você está salvando essa ideia que é tão necessária para a humanidade, que é tão necessária para o desenvolvimento de nós todos. E aí eu penso que essa percepção tira a gente de um lugar marginal, tira a gente de um lugar pequeno e nos coloca nesse nosso lugar de poder no que diz respeito da gente saber do que a gente tem de potência e de limite mesmo, assim, sabe? E nesse lugar de se expressar, o ser humano, a gente tem o Jung fala que a gente tem 5 instintos, né? O da sobrevivência, o da sexualidade, o de nós sermos seres gregários, o da criatividade, o que nos faz diferente de algumas outras formas de vida, que nós somos seres criativos. A gente elabora coisas, a gente cria o universo a partir das nossas percepções. E o outro instinto é o da espiritualidade, dessa coisa que é mais do plano do que o plano da realidade. Eu consigo encontrar, né, assim, então a ideia da arte como uma necessidade, como um instinto, o da criatividade e o da transcendência, né, de você caminhar entre o que é interno e o que é externo. E essas duas realidades, elas são reais. Sim. São presentes palpáveis, sensoriais também, né? Você vê isso na realidade, você vê isso aplicado na realidade, não tem como não sentir. Eu acho isso incrível. Eu queria a gente aproveitar esse momento que a gente falou da Ana de novo, da Ana Floresta. Eu queria voltar um pouquinho no tópico, porque a gente começou a comentar desses espetáculos que deram essa eu ia falar guinada, mas essa nova percepção, né? Essa nova percepção sobre a direção. E o local de fazer teatro, ele tem se tornado tão amplo e confortável, às vezes até mais interessante do que se fosse nessa caixa fechada, né? Nessa caixa preta. O que eu acho melhor de tudo, Bento, é que tem para tudo e tá tudo certo. Você pode fazer teatro na caixa preta, lindíssimo, lindíssimo. Quarta parede, lindíssimo. Sim. Você pode fazer. Como você pode fazer o teatro na casa da sua mãe. Como você pode fazer no cemitério. Como você pode dizer que o seu teatro é uma carta que você manda para o público. Né? Então, assim, a gente tem esse poder, né, de decidir o que, onde, quando, para quem e por que eu estou fazendo, né? A gente não tem uma poética normativa, o que a gente tem que ter é poéticas, né? E quanto mais, melhor. E quanto mais diferentes, melhor, para a gente poder associar outros dados, né? A gente aprender a olhar
por outros pontos de vista. E acontece que esse teatro da caixa preta, ele é muito caro, ele é muito distante da nossa realidade, né? Ele está em espaços muito colocados dentro de um sistema de pensamento. E a gente tem pensado em criar coisas nas comunidades, com as pessoas, com o dia a dia, né? Então, assim, o teatro que sai de um pedestal, não estou dizendo que é ruim, por amor de Deus, é maravilhoso. Sim, Mas de sim. um teatro que eu tenho a chancela, eu vou falar chancela, eu tenho a chancela de fazer na calçada da minha casa, com muita dignidade, como eu poderia fazer no maior teatro municipal do meu estado, da minha cidade, né? Então, assim, com a mesma dignidade que eu posso fazer com a minha mãe, falando do meu luto, ou falando cosplay, né? Ou a partir de RPG, Sim. por exemplo, assim, a mesma dignidade, né? Assim, eu tenho direito, eu como artista, eu tenho o direito de exercitar a minha expressão artística, né? Assim, e nenhum de nós, acho que a gente não tem esse poder. O que eu posso fazer é discutir sobre, é conversar como aquilo me atravessou, porque a minha percepção é só a minha brilhante percepção. A sua, Bento, é só a sua brilhante percepção, Aham. mas é sua. Como a minha é minha, né? E como a gente vai, o que a gente tem que aprender a dosar o que você está vendo e como é que isso te atravessa, né? E jogar no jogo da intenção, né? Daquela pessoa. Eu vou agora passar para a gente conversar sobre histórias e curiosidades do teatro. Durante seu percurso, você teve desafios na hora de dirigir uma peça? Então, desafios, prefiro essa palavra. Então, Desafios. assim, dirigi uma artista de 72 anos quando eu tinha 21 anos. Isso, para mim, foi um grande desafio e um grande presente da vida, né? Trabalhar com a Jurema Pena no meu espetáculo de formatura, Os Fuzis da Senhora Carrá. E ela era uma grande, né, atriz baiana e estava há 20 anos sem estar nos palcos, né? E estava voltando nos palcos com uma jovem diretora. Então, Aham. esse foi um desafio, né? Assim, foi muito difícil em todos os sentidos, porque eu era uma jovem e ela era uma senhora. Então, assim, essa coisa da gente ir aprendendo, né? Aprendendo mesmo, assim, o que mais importava, fazer o espetáculo. Então, como é que a gente se organiza dentro disso, né? O outro desafio foi um cenário que pegou fogo Meu um dia Deus. antes da estreia, né? E aí ele pegou fogo por uma imperícia, né? Assim, né? Que foi isopor com coisa inflamável, não dá certo, isopor com fogo não dá certo. E eu sei disso, né? E aí, assim, você faz uma falha, né? Uma falha grosseira. Então foi uma coisa que me aborreceu e aí eu tive que, na mesma hora, me reorganizar, pedir um tempo para os atores, né? E pedir um tempo, assim, daqui alguns minutos para eu organizar a minha mente e ver como é que a gente faz. E aí encontramos uma solução, e a solução certamente foi melhor do que a ideia do cenário que pegou fogo. Então, assim, até agradeço que Dionísio nesse cenário e que foi no ensaio e que ótimo, né? Então, eu tenho muito amor pelo ensaio por isso, né? Porque ele nos dá a possibilidade da gente aprender, né? Aprender? Uma vez também como estudante de direção, a gente fazia tapadeira e tinha mão francesa no chão e eu não sabia que tinha que botar um peso na mão francesa para não cair a tapadeira com a trepidação do palco, né? Não sabia disso, né? Que tinha que botar um pezinho para segurar a tapadeira. E aí, Uhum. na hora do espetáculo, ele cai, né? E rasga. Então, assim, e aí são coisas que você vai aprendendo com a experiência e com o tempo você vai olhando com mais compaixão, viu? Assim, por coisas que você não sabia, porque você está nesse lugar de desafio, de aprender. Um outro lugar foi, eu estava com um prêmio, inclusive, Doralinas e Marias, que foi um espetáculo que eu fiz em 2009 em Salvador, que uma atriz precisou sair do elenco. E eu não quis, eu não tive vontade de substituir, porque já que é um trabalho, né, voltado com imagens, voltado com desenvolvimento em coletivo, eu não senti no meu coração de chamar uma outra pessoa. Então eu diluí essa personagem, né? Então essa personagem ela virou som, luz e partitura para os outros personagens.
e as falas eu dividi. Então, assim, também foi um outro desafio, né? Eu tinha uma configuração inicial e transformei numa outra configuração. Uhum. Um outro momento, né, um ator teve traumatismo craniano no ensaio, né? E era um ensaio que não tinha nenhum tipo de risco, assim. Não era nada, não tinha risco. Era assim, na verdade, eram duas pessoas, o risco foi, né? Duas pessoas correndo, só que elas corriam de costas uma para outra, com a cabeça assim virada, e aí alguém foi 1 centímetro para lá e outro foi 1 centímetro para cá, daí teve um traumatismo e o ator no chão afundou, né? Aqui a testa. Não aconteceu nada, não morreu nem nada, deu tudo certo. Mas, assim, passou por essa situação, né? De você estar com um ator e você vê que tem uma coisa aqui, um afundamento na testa, né? Aham. Porque bateu no do outro, né? Então, tudo isso, né, foi me ensinando, né, a estar em mim e de entender, né, que de alguma forma eu preciso agir em coletivo, né? A minha inteligência, ela precisa ser em coletivo. Um outro desafio foi que eu inventei, logo também jovem professora, inventei de trabalhar com os meus estudantes um espetáculo a partir da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu passei 3 anos com esses estudantes para montar um espetáculo de 33 minutos. E eles toparam e eu topei, e foi uma grande escola, assim, para nós todos. Eu estava com muita gana de aprender, e eles estavam com muita gana também de aprender, e a gente passou 3 anos em processo de pesquisa e de criação, e de lendo a Divina Comédia de Dante, cara. Lendo o Inferno, lendo o Purgatório, e querendo entender aquelas palavras e fazendo cena. Ali, para mim, também foi um desafio, sabe? Daquelas coisas que você faz, talvez, quando você é muito jovem. Assim, né? Aham. Jovem que eu digo assim, no sentido de estar começando a docência. Por isso que é importante, Bento, o entusiasmo, a gente manter um entusiasmo. Eu não sei se hoje eu passaria 3 anos com um grupo, uma geração, inclusive, né? De Sim. estudantes montando um espetáculo. Nem sei, não sei, né? Não sei. Então, assim, são coisas que vão... que você vai se transformando, a vida vai se transformando e você vai se transformando com ela. E a outra foi Polyface Edit, quando eu comecei a fazer, que eu estava com um quadro de uma inflamação no meu joelho. Hum. Que, sabe aquele momento que você decide, ou você faz e vai cuidar da sua saúde, do seu joelho, e vai trabalhar, ou você nunca mais vai trabalhar, porque o seu joelho nunca mais vai prestar. Porque você vai se acomodar, né? Então esse lugar, né, do processo criativo ser um lugar de eu me mancar de algumas coisas, assim, de olhar para mim, olhar para os meus quadros inflamatórios e se eu estava querendo ser atriz, eu tinha que ter um joelho decente, né? E o que eu estava fazendo de errado comigo. Eu tenho que cuidar de E que mim, se eu né? não fizesse isso, e que se eu não fizesse a cena, eu nunca mais iria fazer cena, né? Porque eu iria entrar numa coisa de caindo, ia ser um joelho, outro joelho, aí ia ser uma outra inchaço, um outro problema, e uma coisa ia puxando a outra, né? Sim. Então, assim, acho que esses foram desafios. E aí, as curiosidades que você me falou, que você me perguntou, que Me eu conte aqui. comecei quando estava fazendo as aulas de dramaturgia, ali, logo no começo também da minha graduação, aí lendo a Poética de Aristóteles, eu achava muito engraçado quando ele definia o princípio, o meio e o fim. Ele dizia que o princípio é quando você não tem nada a dizer, mas você começou a falar, né? Esse é o início. O meio é quando você começou a dizer, mas você não terminou ainda. E o fim é quando você já disse tudo que tinha que dizer. Eu achava aquilo muito engraçado. Aí a professora dizia, mas você tem que entender que ninguém tinha conceituado isso antes. Eu falei, professora, mas eu acho isso engraçado. Muito, muito bom. É uma das coisas. A outra coisa uma dramaturgia que é a Dama das Camélias, né? Que é do Alexandre Dumas. E aí a última fala, né? Que é a mulher morrendo de tuberculose. Eu choro, né? Eu leio aquela fala e eu entro em comoção. Então, assim, é um exemplo assim, de ser tomada, né, por uma dramaturgia. Gosto da ideia também das mortes, né, em Shakespeare, sempre uma morte, né? E aí diz que essas mortes eram de uma forma para conter a plateia ou chamar a atenção para a plateia, né? Então, vez ou outra, nos textos de Shakespeare tem mortes para a galera ficar ali, né, junto com o que estava acontecendo, né? Porque os espetáculos eram assim, meio que festivos. Isso era uma coisa que me chamava a atenção e que me fazia pensar sobre a natureza do teatro. Uhum.
Uma outra questão foi um Judas, né? Judas da Paixão de Cristo, que morre enforcado, né? Morre enforcado numa encenação por um erro, né? Um erro de maquinaria, um erro de cena, e um ator morre em cena, né? Então, isso também me chama a atenção. Como me chama a atenção também as paixões de Cristo e as pessoas entrarem numa participação mística e irem bater nos soldados romanos, né? Aham, E como também Jesus Cristo, às vezes, esse das encenações, né? Esses das encenações populares, né? Que aí sim. os soldados batem muito no Jesus, Jesus se revolta também e mete a porrada dos soldados, sabe? Então, esse teatro que é uma grande brincadeira também entre irmãos, entre parceiros, né? E é um teatro que é sagrado também, que é da época da Paixão de Cristo, e a gente, de alguma forma, é cristianizado, né? Então, essa é uma mistura, como a cena, ela tem Eu também. essa polifonia de possibilidades, né? Sim. E a gente sabe que é mentira, mas a gente entra, né, numa coisa, tanto é que a gente se revolta. A Sim. questão lá do Brecht, que ele ficou muito aborrecido, né, assim, porque, por exemplo, naquelas espetáculos deles, Fuzis da Senhora Carrá, Mãe Coragem, Galileu, ele queria que o público ficasse com raiva dos personagens, né, Uhum. pela decisão política deles, só que todo mundo é gente, e aqueles artistas eram maravilhosos, e as pessoas entravam em comoção, né, então ele achava que o que ele queria quebrar o ilusionismo não funcionou, porque a gente tinha compaixão por aquela mãe, né, que ia perdendo todos os filhos na guerra, por mais filha da puta que ela fosse, ela era uma pessoa, né, um ser humano que também estava em sofrimento. Então, assim, essa capacidade, né, que o teatro tem, então, essas curiosidades, e aí poderiam se desdobrar em várias outras, né, Sim. de poder enxergar a vida pelo olhar do teatro, para mim é um presente, Bento. É uma lente muito incrível. Eu também acho um presente, acho um poder. Imaginação pra mim é nossa, um poder mesmo, assim. Eu acho que a gente pode vivenciar muito uma coisa muito diferente de uma forma é, tão. Nossa, eu quero tirar o máximo dessa experiência, sabe? Assim, se eu puder calcular, ou guardar na memória como o meu corpo estava se sentindo naquele momento, eu gostaria muito, é isso. Eu queria deixar registrado a totalidade do aqui e agora dentro da minha cabeça, assim. E eu E vai fiquei. ficando, viu, Bento? Fica, né? Fica bastante. Eu tô rindo na minha cabeça até agora desse momento do Jesus Cristo bater, se revoltando. E descendo a lenha no soldado. Porque o outro bateu com força, né, cara? Pô, é teatro, cara. É teatro. Vamos na paz. Eu não quero vivenciar o que Jesus vivenciou. Vamos na paz. Eu queria, se fosse possível, que você compartilhasse algumas dicas para diretores iniciantes. E, Oh. e além dessas dicas, né, a pergunta que eu gostaria mesmo de fazer, essa que eu coloquei aí no roteiro, que é: o que você diria para você quando você começou na, na Pois direção? é. Que essa pergunta é tão linda, Bento. Muito obrigada por ela, viu? Porque ela tem muito a ver também com o chá da outra de mim. Sabe aquela coisa que eu falei da membrana seletiva que a Freigal Strower fala? Então, a tua provocação está nesse lugar, né? Eu estou em processo de criação com esse chá dessa outra de mim, né? Então, assim, eu certamente diria para ela, minha irmã, tá tudo certo. Faz exatamente o que tu tá fazendo, mas com mais tranquilidade. Você não vai para a fogueira. Você não vai matar ninguém de erro teatral. Você é livre para criar. Você é livre para produzir suas ideias. Aceita a dádiva de ser um estudante de direção teatral. Aceita essa possibilidade, né, dessa faculdade, né, desse curso, dessa formação pela arte, que nós que nos formamos,
eu não sei, nós artistas. Eu estou falando da faculdade porque ela faz parte da minha vida. Eu sou filha de professores universitários, então, assim, estar na universidade é como se fosse estar em casa. E os meus processos de criação são muito ligados com a minha experiência da faculdade. Então, quando eu falo assim dessa oportunidade de você poder cultivar o seu mundo interno e poder expressar, Bento. A gente vive num lugar, num mundo, que a gente não tem direito de expressão, que a gente pensa por uma massa, a gente pensa por um sistema que é muito violento, que é muito opressor, que é muito difícil de viver. Mas nós, artistas, a gente tem a possibilidade de desenvolver uma liberdade de expressão. A gente tem uma chancela, aquela coisa que eu estava falando, né? A gente tem uma chancela, porque o nosso trabalho é pensar, lá é outro pleonasmo, pensar pensamentos, pensar imagens, né? Como a professora Sônia Rangel fala, né? Imagem e pensamento, né? Então a gente tem esse poder. Eu acho que talvez encontrar o nosso trabalho muito no lugar do poder que você tem de criar mundos e de propor mundos também para a recepção. Então, a gente dilata a percepção, a gente dilata a consciência humana com o nosso trabalho. Né? Então, eu acho que talvez essa percepção, acho que eu diria para essa Cecília, olha, a nossa arte ela é muito, muito séria, e não vai perder tempo se tu vai ter sucesso ou se tu não vai ter sucesso, se tu vai ser aclamada pela crítica ou não, se as pessoas vão reconhecer o teu trabalho ou não. Tudo isso a gente quer que aconteça. Não vou dizendo que não quer. Mas antes disso tudo acontecer, tem esse pacto, né, de você com você. Né? O que é que você quer criar? O que é que você precisa criar? Né? E a gente entra numa faculdade de artes porque tem alguma coisa em jogo, muito em jogo, muito em jogo, que nos leva, né, jovens, para fazer uma faculdade de artes. Que coisa é essa? Né? Então você se dá esse prazer de descobrir o que é que te leva naquela faculdade de artes e estudar, Bento, o máximo de coisas que você puder fazer. Experienciar o máximo de vivências, diluir a ideia desse olhar pré-conceituoso, sabe? Aprender a olhar pelo teu olhar, mas aprender mesmo com aquela pessoa que é mais difícil, aquele colega que é o mais difícil de todos, se você prestar atenção no que ele está dizendo, porque ele está olhando por um ângulo que é muito diferente do seu. E por ser diferente do seu, ele pode ampliar o seu ângulo de visão. Então, ao invés da gente ir na defensiva das nossas cenas, né? Ou querer que a minha cena seja melhor do que a do outro, ou rir da cena do outro, ou dizer que o outro se repete, essas coisas, assim, eu não gastaria nem um minuto do meu tempo com isso, sabe? Eu gastaria um minuto do meu tempo buscando a minha forma de me expressar, buscando o máximo de dados, de leituras, de sensações, de percepções, de vivências. Seria generosa comigo, sabe? Assim, botaria a carrasca ao invés de ter cultivado a carrasca tanto, acho que eu teria cultivado uma grande parceira, uma crítica. Uma crítica que está me ajudando no sentido de ver coisas que eu não estou vendo, sabe? Acho que eu jogaria mais a favor. Eu diria isso para mim. Apesar de eu ter sido sempre uma pessoa que eu sempre fiz tudo o que eu quis fazer, viu? Assim, todos os meus projetos, eles caminharam direitinho, porque eu estava ali, sabe? Assim, eu estava realmente empenhada com missão, assim, com o ar que eu respiro. Mas eu sofri muito. E eu acho que a gente não precisa sofrer. Eu acho que a gente pode fazer com mais prazer e com mais alegria, porque a gente não vai para a fogueira. Uhum. Não vai para a fogueira. E você não precisa, você é um adulto, você não precisa ser querido por ninguém para se expressar. Né? Você tem o direito de se comunicar. Né? De lançar diálogos também. Então, de aprender também a ouvir, né? E que a sua obra, a gente é jovem e aí a gente vai criando nossos espetáculos e vai criando a sua obra. E a sua obra ela vai evoluindo com você, né? Ela vai evoluindo com o seu desenvolvimento. Um espetáculo que você faz na juventude não é mais o espetáculo que você faz agora, porque você não é mais a mesma pessoa. Né? Você percebe e sente o mundo de um outro jeito. Eu fui fazer uma remontagem de um espetáculo que eu amo, Irremediável, não consegui. Não consegui, porque não tem por que mais fazer essa remontagem, assim. A minha alma disse assim, vai fazer outra coisa, isso aí tu já fez. Uhum. Não é agora isso. Então, eu acho que a Cecília diria para essa do passado, né? Tem mais calma, assim, vai dar tudo certo, tá tudo certo, minha irmã, Uhum. tá?
acredita e vai. Diminui o medo. Diminui o medo. E você não precisa ser amada e aceita. Você tem que ser amada e aceita por você. São conselhos valiosíssimos e que antes de... Você fez uma outra pergunta, que é o que, é que eu diria e o que, é que eu diria para os jovens. As duas coisas acho que respondeu, né? Foi muito bem respondido. São conselhos, assim, valiosíssimos e que eu ouvi, assim, em primeiro lugar, assim, né? É assim, eu acho que quando eu te pergunto isso, às vezes tem esse intuito de público, né? Assim, né? A ideia seria que as pessoas ouvissem esse podcast, mas é uma pergunta quase que para mim mesmo, assim. E é muito valioso ouvir isso, sabendo que eu tô adentrando na profissão assim agora, assim. Eu vou me escutar mais, vou ficar mais calmo. E assim, ó, depois que eu virei professora, eu não continuei mais nessa ideia dos editais, né? Eu comecei a me preparar para outras coisas. Mas, por exemplo, todos os projetos que eu escrevi, eu consegui edital. Tudo deu certo, assim. Mas, assim, é porque você vai, né? Você tem gana, você tem entusiasmo. Não é porque você é lindo, não. É porque você precisa fazer, né? Então, eu acho que tem muito esse lugar. E de muito sofrimento, porque, assim, de muita entrega. Por isso que hoje, dosa, né? Dosa. Vamos dosar. Não precisa sofrer, não. Uhum. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz, imagina. É para você melhorar. E ninguém vai jogar pedra nem tomate. E se jogar, tá tudo certo também. É Aham. arquetípico. Sim. Você escolheu ser artista. Você escolheu dar cara pro mundo. Você escolheu isso. É uma escolha, é assim, você tava ciente do que você tava se propondo. Você escolheu fazer cena. E aí eu acho que não pode ter medo não de estar em cena. Aproveita o palco, é, vivencia isso mesmo. E aí se jogar tomate, eu vou fazer o quê? Nem tudo que eu Vou rir. posso. Exatamente, eu vou fazer molho. E tá tudo certo, fazer molho, é isso mesmo. A gente tá rindo aqui, Aham, mas é isso mesmo, é pegar a porrada e fazer molho e diluir, é isso. sim. É, sobre o futuro das artes e da direção, principalmente. Que você acredita que vai ser a arte no Brasil, assim, daqui a um tempo? Para onde ela evolui em aspectos de essência, assim? Ai, eu adoraria que ela evoluísse pra floresta. Uma reconexão com a natureza? É uma reconexão. Se eu fosse escolher, né? Se eu tivesse esse poder de escolher, na minha fantasia, eu queria que a gente se reconectasse com a natureza, se reconectasse com a ideia ritualística e a gente abraçasse a tecnologia de alguma forma como uma grande consciência que nos une, né? Aham. Então aquela coisa, né, que o Ailton Krenak fala, né, de que o futuro é ancestral, né? E essa ideia também assim de um futuro holográfico, né? Que a cena se expanda de várias possibilidades. A minha única questão com a tecnologia é por conta dos metais pesados, né? Que a gente realmente se conecta, a gente faz realmente coisas formidáveis. A inteligência artificial pode ser nossa parceira em muitos sentidos, assim, mas por outro lado, a gente produz muito material pesado, né? Então, eu não sei como é que seria essa dosagem, mas eu espero que a gente consiga viver num mundo que a gente busque, né, o equilíbrio Uhum. com os nossos recursos naturais, né, com esse nosso cultivo, né, dessa presença em si, da alma, né, da espiritualidade. Então, assim, eu gostaria, se eu pudesse escolher também, né, cenas em um teatro que fosse mais espiritualista, né, no sentido assim de mais amalgamado com a essência dos artistas. Uhum. Como eu vejo, como eu penso, e a gente se abrir mesmo, se abrir para o jogo, se abrir para ressignificar, se abrir para expandir, se abrir para associar, para transmutar, Uhum. para aprimorar.
a nossa consciência do que seja cena, público, plateia, né? Então, assim, que a nossa arte evolua com a nossa evolução também, assim. O Sim. nosso discernimento, com a nossa capacidade criativa. Uhum. Aquela hora a gente estava falando de teatro e N possibilidades, né? Queria te dizer sobre solar punk. Eu acredito que seja uma estética, eu não tenho essa formação, mas é como se fosse uma estética mesmo, assim, de desenhos, né? Que ela pode, ela fala muito da tecnologia junto com a natureza, né? Assim, não é uma tecnologia que ela deteriora, nem faz estragos à natureza, assim. E aí você falando disso, é uma estética que me lembrou muito, que me remeteu muito, assim. Solar Como é Punk. o nome? Eu vou tomar nota. Solar Punk. Solar. Então, quando... Obrigada. Sabe o steampunk, aquela estética que seria mais ou menos com muita tecnologia, só que um pouco mais formas de ferramentaria, de uma tecnologia quase que gambiarra também, assim. Então, ela vem desse daí, do steampunk. Aí o solarpunk, ele pensa já... ele é visto como um gênero literário. Agora sim, eu também fiz a pesquisa aqui, né? É um movimento artístico que contempla as possibilidades do futuro da humanidade, caso os grandes desafios contemporâneos sejam resolvidos. Esses desafios giram em torno da sustentabilidade mundial e envolvem questões como as mudanças climáticas, a poluição e a desigualdade social. Então tem bastante coisa sendo produzida aí, assim, né? Tanto como gênero literário, mas eu sei que animes tomam essa estética como foco também. E acho que é uma informação legal, assim, né? Quem sabe atravessa em algum lugar. Anotei aqui, viu? Vou dar uma olhada. Arrasou, maravilha. Cecília, você está preparada para o nosso bate-bola? Pois vamos ver se eu conseguir, se eu vou conseguir. Eu queria saber de você, então, primeira coisa, uma diretora, um diretor. Meran Vargens, que é uma diretora baiana e uma professora orientadora com quem eu me identifico bastante. Miriam Vargens. E uma Meran peça Vargens. da sua vida, desculpa. Aí uma peça da minha vida que você fala, uma que eu assisti ou uma que eu fiz? É, Já que você abriu para essa pergunta, eu vou querer saber das duas. Uma peça que Porque, você já uma, fez e uma peça da sua vida que você assistiu. quando bota, porque eu escrevi assim, né, uma peça da sua vida, que eu fiquei pensando, né, que peça? Aí eu comecei a escrever, que eu pensei que talvez a consciência das vivências teatrais iniciais, né? Então assim, eu acabei entrando na minha memória e pensando, né, quando é que a cena chegou, né, na minha vida e que eu comecei a ver, né, essa ideia de uma composição espacial e de atmosfera dentro da realidade, assim. E aí eu lembrei muito das coroações de Nossa Senhora Uhum. na escola e lembrei muito também dos mitos bíblicos, né, porque a minha família, eu fui criada num lugar católico e evangélico, né, Uhum. e aí, como eu gostava de escutar as histórias da Bíblia, que eu sempre achava aquilo tudo muito mirabolante, sabe? Então, eu acho que as encenações porque eu também estudei escola de freira, viu? E aí, acho que lá nas Irmãs eu adorava aquela história de Jonas e o peixe, gostava da ideia da fornalha, de Jesus caminhando no mar, dele falando com o diabo. Então, assim, eram Aham. coisas espetaculares, sabe? Assim, que me chamava Espetaculares. a atenção. É, dos anjos, né? Então, assim, eram coisas muito doidas, né? Anjo que aparece, né? Gente que morre e coisas míticas, né? Então, assim, essa possibilidade, né, de viver essas experiências
na infância, assim, de quando a cena foi entrando em mim e entrando nessa ideia de uma ritualística, talvez. O meu espetáculo, eu botei o Irremediável, que para mim é um espetáculo é meu primeiro espetáculo profissional, assim, né? Quando eu saio da faculdade, quando já tenho um tempo mais de experiência, ganhei um edital para fazer o Miriam Muniz. E aí foi um espetáculo que eu experimentei, né? Essa ideia da imagem propulsora que eu não tinha. A ideia era falar do aprisionamento do homem contemporâneo, que a gente vive aprisionado numa terra que gira, né? E que a gente não tem para onde ir. Então, essas eram as imagens iniciais, e aí foi um espetáculo que, quando eu comecei a fazer, isso é o bate-bola e eu já tô falando um monte de coisa, ó, tá vendo? Eu amo. É edição muito boa. Isso significa edição boa. Né? E quando eu comecei a fazer o Irremediável, eu não tinha nada. O que é nada, Cecília? Eu não tinha um texto, não tinha uma ideia da estética, eu não sabia o que que era exatamente, né? Eu tinha uma vontade de criar a partir desse tema. Então ele foi muito revelador para mim, porque inclusive foi ele que me abriu as portas para o mestrado. Então assim, eu discuto a minha discussão da minha dissertação, que chama Jogo e Cena, o Imaginário na Carne, é a partir desse processo de criação, o Irremediável, que a gente ganhou um prêmio Miriam Muniz no interior, né? Numa época que a gente não ganhava prêmio e que não ganhava no interior. E aí, uma vez eu fui para uma reunião da Funarte, jovem também, assim, e aí, não, porque os espetáculos os projetos do interior não são legais. Eu falei, cara, acho que isso aí é um pouco de preconceito, né? As coisas não são bem assim. E aí depois eu ganhei esse prêmio, sabe? Eu fiquei muito feliz. Aham. E quem sabe, né? Não sei, né? Então foi muito alvissareiro para mim também esse espetáculo. Vi... Gostei dele. Aham. Que legal. Aí, sim, E aí eu queria saber de uma peça que você dirigiu. o Irremediável. Ah, o Remediável, ela entra nesse local da peça de direção. Isso. Muito legal. Deve ser uma emoção muito grande quando você se vê finalmente como profissional, né? Assim, né? Sair da graduação. Apesar de já ter feito muita coisa, já ter trabalhado muito profissionalmente, tem um momento em que de fato você se vê como profissional. Você fala assim, não, isso daqui agora não tem mais como eu voltar atrás e falar, eu não sou profissional. Não, e eu fiz uma oração, viu, assim, porque eu tava com muitas questões, assim, muitas questões entre continuar com a direção ou não. Nessa época eu estudava direito. E aí eu sou uma menina muito estudiosa. Eu tô vendo. E aí eu queria ter dinheiro, Bento, eu não queria ter a dificuldade de artista, sabe? Foi isso mesmo que eu fui fazer direito. E aí eu sabia que eu fazendo a faculdade de Direito, eu sou muito estudiosa, eu ia passar em qualquer concurso que eu me colocasse, eu passaria, né? Sim. E aí eu fui pedir a Deus, fiz uma oração e pedi a Deus que eu estava num momento que eu precisava tomar um rumo. Ou eu me dedicaria à minha carreira de jurista, ou à minha carreira de artista. E aí eu fiz essa oração e era a mesma semana eu tive 3 sinais. Um foi esse concurso da universidade que eu sou professora, Uhum. o outro foi esse prêmio que eu recebi, e o outro foi uma oportunidade de fazer uma especialização que ia me voltar de novo para a universidade, né, com o teatro. Aí eu troquei a faculdade de Direito na memória. Pronto, muito Olha, obrigada, oráculo. eu ouvi, eu entendi os 3 sinais, eu compreendi que a minha oração foi ouvida. Foi a pessoa da Funarte, parece coisa de mentira, mas ela ligou para mim, ela ligou para minha casa, né? Da época que a gente tinha telefone em casa ainda. Isso é 2007, 2006. Aí ela liga para mim com sotaque de carioca e ela fala, né? Se eu tava montando o espetáculo ainda. Aí eu falei, tô. Sim, porque a gente tá com uma verba remanescente. Se você tem interesse, eu tenho. Aí eu pensei, quanto que era a verba? Aí eu pensei que era uma verba remanescente, não é o valor do prêmio. Ai, que Aí eu, delícia. como assim? Na época era 30 mil, né? Aí, assim, cara, eu comecei a achar graça. Beta fazia assim. Aí, acho que a mulher pensou que eu era louca, não sei. E ela disse: não, pode chamar a sua galera e pode comemorar que é de verdade. Aí o dinheiro caiu na conta.
Nossa. E aí eu pude fazer esse espetáculo. E a prestação de contas foi ainda a execução do projeto, né? Então, assim, eu nem fiquei ocupada com nota, com aquela coisa chata. Então, assim, foi um presente do universo. O universo nos presenteia quando a gente faz o que a gente quer fazer, né? Caetano Veloso diz isso, que é impressionante a força que as coisas têm quando elas têm que acontecer, né? Ele fala isso Uhum. lá no Carcará. Então, quando elas têm que acontecer. Então, para mim, é muito importante e simbólico. Sim. É lindo. Você estava falando disso ainda mais que o direito. Alguém em algum momento da minha vida me falou isso, assim, olha, se você pode fugir da tua vida o quanto você quiser. Você pode ir para medicina, você pode ir para arquitetura, você pode ir para a área que você quiser. A arte ela não vai te abandonar. Ela vai fazer o chamado toda hora e você não vai conseguir fugir dela. É quase um relacionamento abusivo. Mas ela está em tudo, né? Assim, a gente pode trabalhar isso que a gente sabe em qualquer outra profissão. Vou fazer Enem, viu, Bento? Vou fazer o Enem. Não E o vai parar delírio de da estudar. vez. Não, o delírio da vez é fazer medicina e estudar medicina da floresta. Muito Estudar bom. rapé, ayahuasca, expansão da consciência, enteógeno, sabe? Assim, Aham. nesse lugar. De uma certa Mas forma. aí, Ah, mas mas aí, aí é isso, a faculdade de medicina é uma coisa, assim. E se eu conseguir ponto também, eu vou tentar fazer design de moda. muito legal. E, As duas, Bento, né? aí assim é isso, a oportunidade de viver, sabe? A oportunidade de você se cultivar, né? A oportunidade de você ser quem você quiser ser. E nós, artistas, isso faz parte do nosso trabalho, né? Uhum. Referenciais, possibilidades e entender de gente, né? Entender de gente, entender de pessoa, né? Entender de troca. O teatro, ele é muito pai para mim nesse sentido, como eu te disse, né? E a encenação é essa possibilidade mesmo de criar imagens em movimento, né? Sim. Isso com a, med Nesse lugar de expansão. com a medicina você tá, de uma certa forma, já criando esse mundo do que você espera das artes, né? Assim, né? Uma conectividade muito maior com a natureza, né? De uma certa forma. Aí eu comecei a ler coisas científicas que são provadas, né? De pessoas que se curam de doenças terríveis com o poder de reconfigurar as coisas por imaginação. Aham. Então Então, isso assim, né? É, é um poder de verdade, não é mentira. não é de mentira, então não é à toa que os médicos mandavam as pessoas irem assistir as tragédias lá na Grécia Antiga, né? Para elas sentirem realmente comoção, elas se projetarem. Então, assim, é isso. A arte e o teatro ele tem ganhado cada vez mais um status mais aprofundado, assim, aos meus olhos. Né? Sim. É, é isso. É uma conversa muito boa. E eu, inclusive, até esqueço também do bate-bola, tá? Não fica se Eu preocupando. viajo, viu? Assim, eu sou uma pessoa do devaneio e da imaginação, tá estudando imaginação como cura, então por aí tu tira. É isso, eu vou aprender duas vezes. Na primeira vez agora, que estou fazendo a entrevista, e isso já tá me surpreendendo, e eu tô muito feliz. E um segundo momento na edição, que vai ser isso, assim, né? Reouvir a nossa conversa, eu acho muito interessante. Voltando ao bate-bola, um método, se você tivesse que escolher um só, um método. Ah, eu adoro análise ativa. Analisativa? Adoro! Um ponto inicial, um ponto final, um ponto do meio, as circunstâncias dadas. Acho super divertido. Muito importante, né? Tipo assim, é o aqui e agora também, que a gente já falou. Uma dramaturgia. Eu escrevi que a sala de ensaio. A sala de. Adorei. Uma ótima resposta. Uma peça que você tem vontade de dirigir. Maria Stuart. E o teatro por Cecília Maria. Aí me explica essa pergunta. Se você tivesse que resumir o teatro numa palavra ou numa frase para você, como você resumiria? O teatro por Cecília Maria. Pois é, o teatro. O teatro é uma possibilidade de um cultivo muito aprimorado Muito. da experiência de si com o outro.
Sim. Acho mesmo. Eu também acho mesmo. Concordo também. E agora a pergunta mais importante, brincadeira. Mas Cecília Maria, por Cecília Maria. Cara, tem um livro que eu esqueci o nome da autora, mas eu tô nesse lugar, que a louca tinha razão. A louca tinha razão, sabe? Assim, Uhum. eu acho que é isso, a louca tinha razão. O que eu passei a vida inteira, talvez, negando, que essa mente criativa, né? A capacidade de pensar coisas, né? De ser intuitiva, são qualidades que eu tinha como defeito, né? Assim, então, como coisas que eram difíceis. Eu queria ter um pensamento mais analítico, eu queria ter um pensamento mais. Acho que é por isso que eu fui estudar direção. Sim. E eu acho que é isso, assim, eu estou dizendo sim para o intuitivo, eu estou dizendo sim para a minha capacidade de organizar ideias, sabe? O que eu achava que era uma coisa que pesava contra mim, na verdade, talvez seja o meu maior valor. Então, Sim. por isso que eu estou dizendo que a louca tinha razão, né? O que eu achava que era loucura, que era distopia, o que era uma pessoa mais frágil, na verdade, era toda a potência que eu tinha ali para se organizar, sabe? Encontrar. Porque a gente sempre pensa que é um trilho, né? Um trilho que você tem que seguir, e de repente não é um trilho, né? De repente aquela ideia lá que a Cecília de Almeida Salles fala, que ela fala assim, né? Que o processo de criação é uma ideia de que você tem um rumo e uma vagueza, né? E eu sempre quis ter as coisas muito bem organizadas. E aí depois eu descobri que as coisas muito bem organizadas, elas não existem. O que Não. existe é um pensamento em movimento, é um pensamento complexo que se transforma, né? A gente nunca vai chegar no ponto que a gente queria chegar. A gente vai chegar no ponto, depois a gente vai para outro, e depois a gente vai para outro. Então, esse lugar, né, de aprender a trabalhar com o que você tem de potência, né? Que antes eu via como defeito, agora eu tô vendo como qualidade. Sim. Então a louca tinha razão. A louca tinha razão. É isso. E eu não tava querendo aceitar, né? Antes eu não aceitava que. É, exatamente, exatamente. A partir do momento que eu dei a razão a ela, as coisas modificaram num estado muito grande, né? As coisas ficaram fluidas, eu imagino que. É isso. É isso, Cecília. Você tá bem? Foi tudo bem pra você? Ai, foi tudo ótimo. Eu adoro falar, eu sou uma pessoa muito falante, eu sou muito falante, eu adoro falar sobre isso. Eu espero ter contribuído aí com a tua pesquisa, com a tua formação e falei de coração aberto mesmo. Assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar sobre teatro, sobre arte, sobre processo de criação. Eu gosto mesmo, assim. E gosto de falar com as pessoas mais jovens. Fiquei feliz demais. Eu também acho que é muito gostoso falar sobre teatro, é muito gostoso entrevistar. Eu gostei disso, porque eu vou aprendendo um monte, eu vou aprendendo e pensando coisas que eu de fato não pensava. Me abre a cabeça para muita coisa, ou coisas que eu tenho que percorrer ainda. Eu acho isso um indicativo maravilhoso. Você contribuiu demais, demais, tanto para minha formação quanto para pesquisa, minha formação como pessoa, né, na verdade, é, né, minha profissão, e também para pesquisa, com certeza, assim. Agradeço, Bento, assim, imensamente as perguntas, agradeço a possibilidade, né, de ter pensado sobre mim, de ter pensado sobre processo de criação, formação, assim, muito obrigada, porque as suas provocações, né, a provocação do projeto também me traz insights, né, também me leva para outros lugares, então, assim, tem a tal da generosidade que eu estava te falando, né? Então, assim, a gente Sim, vai trocando, né, boas sementes e a gente vai se iluminando mesmo, né? E o Mandela diz uma coisa muito bonita, né? Que ele diz assim, que quando a gente permite que a nossa luz brilhe, a gente permite que os outros também brilhem. Então, assim, as tuas perguntas do teu projeto me faz pensar sobre mim. Aí as coisas que eu falo da minha experiência sincera, sincera mesmo, assim, com o teatro, assim, de coração aberto, de verdade repercutem, né, na outra pessoa. E aí, sim, assim, eu tenho certeza que a gente vai construindo outras imagens, outros pensamentos, outra forma. Mais, digamos que mais sim. concorde, né? Digamos que mais Eu saio dessa conectada entrevista da com nossa um experiência grande humana. abraço, no sentido de que eu me senti de verdade abraçado pela arte ao conversar com você, com uma visão, com uma visão muito mais fluida e eu acho que animada, assim, motivadora, sabe? Nesse momento, assim, é muito bom
escutar pessoas motivadas, é muito bom escutar pessoas resilientes,